Olá, seja bem-vindo ao M&Acast, o programa sobre fusões, aquisições e investimentos, realizado pelo VBCO Advogados. Eu sou o Rodrigo Félix Paz de Barros, advogado na área de societário M&A, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, né, no mundo do M&A e dos investimentos, que é a tributação realizada nessas transações, né? Eu sempre brinco aqui com clientes e as pessoas aqui da área, que é uma área que rege a nossa estrutura, que rege, manda muito mais na área de M&A do que nas outras áreas. Toda vez que a gente começa a fazer um trabalho de uma estruturação, de como que vamos fazer a estrutura para poder vender ou comprar, eu sempre brinco com o time de tributário que eles mandem muito mais em mim do que o cliente. Às vezes o cliente manda mais, mas sempre fica nesse ponto. Ficamos felizes que vocês estão de volta aqui ao programa de M&A. Já abordamos outros temas como inteligência artificial, aspectos offshore de tributário, trouxemos também requisitos que os fundos de venture de private equity estão procurando em novas empresas que estão sendo procuradas por eles, quais são os requisitos. Enfim, e hoje o tema é a tributação nas transações de M&A. E nós temos hoje aqui o Alexandre Garcia Kerkely, que ele é sócio da Deloitte e pai de trigêmeos, que isso por si só já dá um evento para todo um novo videocast, né? Mas não vamos falar sobre isso neste momento. E temos aqui o Diego, que é sócio da área de tributário do VBSO Advogados. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Vamos começar pela primeira pergunta, que eu acho que a primeira pergunta é muito importante para nós que fazemos a transação de M&A, que para poder direcionar como vai ser a melhor forma. E eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, como funciona a contabilização de uma transação de M&A. E para isso, vamos partir de pressuposto, para facilitar nossas discussões, que vai ser uma aquisição 100% de uma empresa por outra. Perfeito, Rodrigo. Isso é importante, né, porque a depender da forma como a operação está estruturada, a gente pode aplicar diferentes pronunciamentos contábeis. Num caso específico de aquisição de controle, né, geralmente é aplicado o pronunciamento contábil técnico que nós chamamos de CPC 15, combinação de negócios, né? Esse pronunciamento contábil, ele traz, né, norteia o processo, né, de reconhecimento, mensuração e divulgação de uma operação de combinação de negócios, né? Uhum. E para isso é importante fixar alguns conceitos-chave, né? O primeiro conceito justamente é o conceito de negócio. O que é um negócio sob a ótica contábil, né? O negócio é todo um conjunto, né, de processos e ativos que atuam de forma integrada para gerar um resultado, né? Quer seja um resultado decorrente de dividendos ou um resultado decorrente das operações ordinárias. Então veja que o negócio ele não tem relação com a forma jurídica, né, de como esses ativos estão dispostos. Esse é um fator importante. Um segundo fator importante está relacionado à aquisição de controle, né? Então não é em qualquer situação de aquisição que se aplica esse pronunciamento contábil, né? Esse pronunciamento contábil se aplica quando existe aquisição de controle. E para isso, né, existe uma série de etapas para se viabilizar o reconhecimento e a mensuração da combinação de negócios, né? Então tem que ser feita aí a identificação do adquirente, quem é o adquirente, né, que não necessariamente é o adquirente jurídico, né, o adquirente legal. Qual é a data da aquisição, né, em que data aconteceu a aquisição do controle, né, em que aquele negócio foi transferido, né, de uma parte para a outra. E aí sim a questão da mensuração, né? Existe uma metodologia, né, aplicada nesse pronunciamento contábil que a gente chama método de aquisição, onde todos os ativos da adquirida, né, do negócio adquirido e os passivos assumidos são avaliados a valor justo, né? Então tem todo um processo, né, de mensuração desses ativos e passivos a valor justo. E aí o valor residual, né, se houver um valor residual, que pode ser um ágio, né, um goodwill ou ganho por compra vantajosa, eles também são parte do reconhecimento. Então, ou seja, aqui a gente tem um desdobramento, né, contábil, considerando aí todos esses conceitos e essas etapas desse processo. Maravilha, maravilha. E Diego, você poderia falar um pouco mais sobre a relevância desse tratamento tributário e fazer um panorama geral também com as transações de M&A sob a perspectiva do direito tributário? Perfeito, Rodrigo. Como o Alexandre comentou, o tal do CPC 15, que é popularmente chamado,
ele engloba uma série de transações que não necessariamente é compra e venda de participação societária, né? Então, o seu exemplo é bom porque ele se torna mais didático, e nesse método da aquisição que o Alexandre comentou, que eu avalio os ativos líquidos da adquirida pelo valor justo, faz com que eu tenha um desdobramento contábil do custo de aquisição, que é que eu vou chamar de preço para facilitar, que normalmente é superior ao valor de patrimônio líquido contábil. Quem lida com transações de M&A todo dia sabe que o valor que se paga por um negócio, o controle desse negócio, no seu exemplo, 100% das ações de uma companhia, por exemplo, não reflete o valor de patrimônio líquido contábil, por uma série de fatores, né, intangíveis, bases de mensuração heterogêneas, né, alguns ativos a valor justo, outros a custo histórico. Então, essa alocação do preço considera todos esses ativos líquidos e faz uma mensuração ao valor justo. E a diferença, caso eu não consiga alocar parte do preço para esses ativos líquidos identificáveis, vira o famoso goodwill ou ágio, como popularmente é chamado. Então, para fins tributários, tudo aquilo que eu pago ou que eu tenho de sacrifício patrimonial, que não necessariamente vai ser desembolso de caixa, é, em geral, custo de aquisição. Numa leitura simplista, né, Alexandre, a gente deve dizer que, olha, custo de aquisição tem que ser deduzido para fins de imposto de renda em determinados momentos. Por exemplo, quando eu vender esse investimento ou quando eu incorporar. Só que como a legislação tributária atual ela é inspirada nos pronunciamentos contábeis, especificamente nesse CPC 15, a legislação determina um tratamento específico para cada componente desse desdobramento que o Alexandre falou. Então, aquilo que foi alocado a valor justo de ativos, de passivos, tem um tratamento tributário específico. Aquilo que é o residual goodwill tem outro tratamento específico, mais vinculado a prazo de dedução, por exemplo, no evento de incorporação. Aqui é importante lembrar que esse custo que é incorrido na aquisição de uma participação societária avaliada pelo MEP, ele é deduzido em duas situações diferentes. Ou quando eu alieno esse investimento, ou liquido esse investimento, ou quando eu incorporo, que é a situação mais trivial em termos de disparar o efeito tributário desse custo. Então, se eu adquiri 100% das ações de uma companhia e incorporei em seguida, ou houve uma incorporação reversa, dependendo desse desdobramento, eu vou seguir uma dedução fiscal diferente para cada um dos componentes e, naturalmente, para aquele goodwill que não é alocado a nenhum desses ativos e passivos, ele também segue uma regra específica. Então, a importância do desdobramento é que a lei tributária, certo ou errado, né, Alexandre, olhou para o CPC 15, seguiu, de certa forma, o desdobramento que é dito pelo método da aquisição, só que a gente sabe que, na prática, nem sempre a legislação tributária cobriu todos os pontos da complexidade contábil. Verdade. E falando sobre as leis tributárias, passamos aqui para o Alexandre de novo. Alexandre, se puder falar para a gente, quais são os requisitos, como que eles se preparam para poder cumprir com esses requisitos, quais documentos que são os mais relevantes para esse tema, quais dicas você dá para atender esses requisitos que nós estamos falando? Perfeito. A gente sempre coloca que nessas operações de M&A de aquisição, né, de controle, principalmente de participação societária, né, geralmente você vai ter 3 grandes atores envolvidos, né, além da própria companhia, da administração, né. Você tem a parte do valuation, né, que é justamente fazer a avaliação desses ativos e passivos a valor justo. Inclusive, a legislação tributária ela exige a preparação de um laudo, né, de mais ou menos valias, né, desses ativos, preparado por um perito independente, né, alguém externo à empresa. Você tem o aspecto contábil, né, que é justamente a alocação desse custo de aquisição, né, nos itens determinados aí pelo pronunciamento contábil pelo CPC 15, e você vai ter os impactos tributários, que o Miguita já deu um belo insight aqui de como, quais são as hipóteses e como aconteceria as amortizações ou deduções fiscais, quer seja de mais-valias ou de goodwill. Então, isso acaba sendo uma operação feita a 6 mãos, né? E importante isso porque se falha em um aspecto, isso pode prejudicar ou trazer inclusive aí riscos, contingências para a empresa, né, em relação a uma eventual amortização, né, de ágios ou mais-valias no
no futuro, né? Então, dá como exemplo uma obrigação tributária, de compliance tributário, que é o desdobramento do custo de aquisição em subcontas contábeis, né? Que é algo muito peculiar da legislação tributária brasileira. E isso é importante, principalmente até para fins de educação, né? Quando você tem corporações internacionais, multinacionais, né? Onde muitas vezes a tomada de decisão está fora, né? Então, dar esses parâmetros do compliance tributário é importante, porque é algo muito comum, né? Usual, que isso seja ou não seja observado no processo de escrituração, né, desse custo de aquisição. Um outro aspecto relacionado ao laudo é a tempestividade do seu registro, né, quer seja perante as autoridades fiscais, Receita Federal, ou sumário em cartório, né. Geralmente você tem existe um prazo de 13 meses de arquivamento desse laudo, né. Se isso não for observado, isso daí pode inclusive trazer aí prejuízos para a própria dedução fiscal aí do AGE das mais-valias, né? Então, esses são alguns elementos importantes, e a mensagem aqui é justamente você ter esses 3 atores trabalhando de forma conjunta, integrada, né, para evitar, né, ou maximizar valor, né, as oportunidades tributárias que vão surgir, e mesmo aí mitigar riscos e contingências. Isso é um tema super relevante. A gente repara, ao longo da minha carreira, já vi operações de M&A sendo frustradas para o investidor ou para quem entrou antes, porque não fez uma análise inicial de como seria essa estrutura de uma forma tributária. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente o que você falou, investidores estrangeiros que vêm para cá, fazem as transações de M&A sem pensar na operação, na vida inteira dela, de entrada e saída, enfim. E depois, quando ele se depara com algumas implicações tributárias que não são tão benéficas para ele, ou que reduzem um pouco do retorno do investimento deles, eles acabam sendo frustrados. Isso certamente é um ponto que ajuda muito vocês trabalharem junto com o nosso time aqui, sem dúvida nenhuma. Certamente. Aí só um ponto adicional, muitas vezes, inclusive, como tem um direcionador do tributário, muitas vezes a administração da empresa ela começa a colocar foco a partir da incorporação, nas questões de compliance. E, na realidade, quando a gente lida com esse assunto, essas questões elas têm que ser olhadas, inclusive, antes da aquisição, né? Então, é imperativo que esses tópicos sejam avaliados e discutidos antes e durante a aquisição, e não deixe isso para o momento da incorporação, que muitas vezes é tarde demais. Pego o exemplo de uma questão de não ter intempestividade no registro do arquivamento de um laudo, praticamente coloca toda a operação, pelo menos sob a ótica tributária, a ser perdida. Sem dúvida nenhuma. Então, você que está assistindo, é extremamente importante você ter o seu advogado tributarista próximo de você nesse início de estruturação, de como vai ser a sua operação, para você não cair nesse tipo de problema e você não perder o valor do seu investimento que você está procurando. Eu acho que um comentário interessante, aproveitando o gancho aqui do que o Alexandre falou, é importante você ter uma separação clara de uma visão conceitual e teórica do tratamento tributário e da visão pragmática, né, do mundo real, aquele meme, expectativa e realidade. Uhum. Porque, do ponto de vista conceitual, é fácil você afirmar que aquilo que é alocado a mais-valia tem um tratamento tributário, aquilo que é alocado a goodwill tem um outro tratamento tributário, e talvez o controle, que não fica na mão de advogados, normalmente fica dentro da própria empresa ou nos consultores contábeis que ela tem, é esse controle que o Alexandre comentou. Porque às vezes tem um certo período entre aquisição e incorporação que tudo aquilo que eu aloquei para mais-valia, ela tem que ser controlado do ponto de vista contábil, né? A realização desses ativos e passivos. E quando a gente fala em alocação de mais-valia, parece que eu estou alocando para uma única figura. Quando na verdade eu posso adquirir uma empresa que tem dezenas, centenas, milhares de linhas, né, nos ativos e nos passivos. Então esse controle entre aquisição e incorporação, de como eu realizo contabilmente esses valores, é extremamente relevante. Na prática, eu já vi uma deficiência nesse controle, porque a empresa olhou para a alocação inicial, para o tratamento tributário que seria verificado na hipótese de incorporação, e quando incorporou,
percebeu que não tinha um controle adequado dessa realização contábil, que vai interferir no tratamento tributário e uma série de outras razões. Principalmente a falta de controle, ela acaba prejudicando a própria dedução que, do ponto de vista conceitual, é bastante clara. Então, é importantíssimo esse ponto que o Alexandre levantou de controle contábil de todos os valores que foram alocados em subcontas. Exatamente, exatamente. Agora eu passo uma pergunta para vocês dois, vocês ficam à vontade para fazer os comentários, que é falar um pouco mais sobre as dificuldades e controvérsias sobre esse laudo de avaliação, o famoso PPA, para os fins de tributário, né? Quer começar, Gui? Posso começar. O Alexandre comentou bem um pouco antes da nossa conversa da diferença, né, entre laudo de avaliação e PPA, que na prática todo mundo faz referência ao PPA como se fosse o laudo de avaliação, né, quando na verdade o laudo de avaliação se direciona a mensurar os ativos e passivos a valores justos. Por exemplo, tem N casos em que um avaliador faz o valuation, ou melhor dizendo, a avaliação a valor justo do imobilizado, o outro faz os intangíveis, e no final do dia o PPA consolida essas avaliações, né, e aloca o custo de aquisição para aqueles itens que foram identificados e mensurados a valor justo. Qual que é o problema que eu vejo de PPA? Como eu comentei, a lei tributária ela se inspirou nesse CPC 15, no método da aquisição, mas ela cobre de forma bastante superficial aquilo que seria o desdobramento. Para quem atua na arena aí das operações no mundo real, sabe que dificilmente eu consigo contemplar todas as particularidades de um PPA no tratamento tributário que seria mais adequado. E a gente já discutiu em outros fóruns, né, Alexandre? Questão de passivo fiscal diferido, que aumenta goodwill, como que eu trato uma contingência possível dentro do PPA, mudança de critério ou de política, harmonização de política entre adquirido e adquirente, quando eu tenho patrimônio líquido negativo, qual que é o impacto que isso causa. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é você descer para o mundo real e tentar encontrar uma perfeita harmonia entre o que diz a legislação tributária e a regulamentação com aquilo que se vê na prática. Então, isso realmente pode ser um foco aí de discussão futura. Muito bem. Super de acordo, porque na prática, e é exatamente isso, né? Os grandes desafios estão relacionados a como eu harmonizo, né, a questão do desdobramento do custo de aquisição contábil versus o tributário, né? Como eu harmonizo conceitos diferentes, né? Por exemplo, o próprio conceito de negócio, né? Que a contabilidade ela privilegia muito mais a substância econômica e não necessariamente eu tenho uma combinação de negócio que seja decorrente de aquisição de participação societária, né? Eu posso ter claramente aquisição de algo, esse conjunto de elementos ser considerado um negócio, mas a empresa não, a entidade não está adquirindo participação societária e vice-versa, né? Eu posso estar adquirindo participação societária que, à luz da contabilidade, né, na lupa da contabilidade, ela não é um negócio, né? Então, como que isso, a gente tem incongruências, né, e inconsistências quando a gente olha a lupa contábil versus a lupa fiscal. E quando a gente adentra no aspecto de mensuração, né, dos diversos temas, isso se evidencia bastante, né? É importante que quando a gente se depara, né, aqui no Brasil você tem milhares de operações de M&A, né, todo santo ano, e elas são diferentes entre si, cada uma tem suas peculiaridades. O fato da legislação tributária ela ter trazido, né, vários elementos da contabilidade, ela ajuda em certas situações, mas também atrapalha muito em outras, né? Porque, obviamente, a legislação tributária ela não vai conseguir prever todas as situações possíveis e imagináveis, né, para se dar o correto tratamento tributário. E, de fato, há uma série de elementos, né? O Miguita já citou alguns, né, o caso do passivo fiscal diferido, o caso de contingências, né? Tem a contraprestação contingente, tem questões aí relacionadas a instrumento financeiro, né? Derivativos embutidos, e o tratamento contábil é completamente diferente do tratamento fiscal, né? E a legislação fiscal não endereça isso. Esses são fatores que trazem muita dificuldade, né, nesse processo, justamente de como que eu vou dar o tratamento tributário adequado, né, correndo o menor risco possível, obviamente não deixando dinheiro na mesa,
E apesar de ser um tema, né, cuja legislação já tem praticamente quase 10 anos, a gente olha do ponto de vista de manifestação das autoridades fiscais ou mesmo jurisprudências, né, quer seja no Corte Administrativo Judicial, a gente tem muito pouca coisa. Então, é algo assim que ele depende muito de interpretação e julgamento. E não só o cliente buscar a Deloitte ou buscar um advogado tributarista como nós do VBCO Advogados para poder assessorar essa parte inicial, acho que o momento que ele busca também uma assessoria tributária para esse tipo de operação é muito importante, né? Como você falou, se você faz uma estrutura inicial não considerando esses pontos e faz esses pontos errados, acho que no final da operação você tem ali, você não tem como reverter, né? A gente se depara muito com isso. Que é uma coisa que acho que vocês também encontram muito, né? O cliente falando, poxa, mas peraí, o que aconteceu com o meu tratamento tributário? O que aconteceu com a minha estrutura? Eu falei, não teve uma estrutura, não teve um pensamento prévio, né? Não teve uma análise prévia para poder ajustar esse ponto, né? Então, eu acho super importante, né? Toda vez que algum cliente me pergunta, ou algum amigo meu me pergunta, poxa, qual é o melhor momento para procurar esses profissionais? Eu falo, o quanto antes, para você poder evitar esse tipo de problema no futuro. Exato, Rodrigo. Eu sempre discuto isso daí bastante com os times, né? E é exatamente isso, é antes da aquisição. Porque depois da incorporação, você não está fazendo planejamento, você está fazendo autópsia. Exatamente isso. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mais. Teve um caso que você me permite contar aqui, teve um caso que eu estava trabalhando em alguns IPOs no passado, e aí os investidores estrangeiros falaram assim, poxa, mas o sistema do dedo duro, o sistema de pagamento ali do tributo, depois que eu fiz a minha oferta, atrapalhou muito o meu ganho de capital, né? O meu ganho do meu investimento, o retorno que eu tive, né? Por que fez isso? Eu falei, porque vocês não fizeram uma análise prévia, vocês montaram uma estrutura com um objetivo diferente do que estavam procurando, né? Então, você buscar uma análise tributária, montar uma estrutura compatível com o que você está buscando é extremamente importante, né? Mas falando sobre um outro próximo tema que eu acho também super importante, acho que todo mundo sempre discute, é sobre o ágio, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco para mim, para quem está assistindo, o que esperar das discussões administrativas e judiciais nos próximos anos, né? A gente sabe que ágio é um dos temas mais contenciosos que nós temos do tributário e super envolvido com as operações de M&A, né? Porque todo cliente fala, poxa, eu ágio, posso aproveitar, não posso, como eu faço, qual é a melhor estrutura? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho desse panorama do que vocês esperam, seria bom. Perfeito. O Alexandre comentou bem que não existe ainda precedentes administrativos ou judiciais com base nessa nova lei que é a 12973 de 2014. Ela é recente, né, em termos de discussões administrativas ou judiciais. A gente sabe que demora um tempo para começar a surgir, né, discussões, de preço de transferência, que foi inaugurado em 96, só depois de mais de uma década que começaram a surgir os grandes casos em disputa. E a gente sabe que aquela primeira leva de discussão de ágio que vinha de uma legislação anterior, né, 9532 de 97, ele ainda está em discussão no CARF, Câmara Superior. Recentemente o STJ discutiu um caso de empresa-veículo. Então, no passado, a gente tinha discussões muito mais jurídicas do que com complexidade contábil envolvida. Então, era empresa-veículo, se houve aquisição e operação com propósito negocial, substância econômica, temas que não necessariamente são legais no sentido de ser um critério legal exigido, mas a gente sabe como a Receita Federal lidou com o tema no passado. E agora eu digo, como aquele famoso filme brasileiro, que o inimigo agora é outro. Então, assim, vai ser encerrada essa primeira etapa da discussão, Lei 9532, e eu não tenho dúvida de que surgirão discussões com base nesse novo paradigma contábil / tributário. Primeiro porque, como a gente comentou aqui, a lei tributária se inspirou no CPC 15, mas ela não lida com aqueles critérios que o Alexandre comentou. Ela não exige para esse desdobramento que a gente mencionou que haja negócio e que haja transferência de controle do negócio. O artigo 20 do Decreto-Lei 1598, ele lida com a aquisição de participação societária, ponto. Não importa se teve controle adquirido, se teve negócio adquirido. Ele lida com a questão de participação e exige esse desdobramento. E agora tem N exemplos de situações que não se encaixam
nessa situação? Eu posso adquirir participação societária do ponto de vista jurídico, mas que não é negócio. Então eu não tenho o laudo de avaliação, não tenho o tal do PPA. Como que eu compatibilizo essa situação? E também uma série de outros pontos que já foram mencionados, earnout, PL contábil negativo, contingências, passivo fiscal diferido, real adquirente, aquisição de participação adicional quando eu já tenho o controle, se eu tenho ágio bom, não tenho para fins fiscais. Então, eu acho que esses temas vão ficar no radar aí do contencioso administrativo nos próximos anos. Exato. E o que a gente fala parece um queijo suíço, né? Porque ao passo que se tentou harmonizar, né, no caso dos 973, né, tentou harmonizar, no caso da combinação de negócios, né, os critérios contábeis os critérios fiscais, a gente percebe justamente nesses poucos exemplos, e isso certamente não são exaustivos, né? Poderia citar aqui outras dezenas das dificuldades que vão acontecer do tratamento tributário e das interpretações, né, que as autoridades fiscais vão dar em relação a isso no futuro, que podem ser já aí em litígios, né, em discussões, novas discussões tributárias, né, especialmente no que tange a questão dessas diferentes critérios de mensuração, né, do desdobramento do custo de aquisição. E aí até pensando numa questão mais de política fiscal, né, já seria um momento adequado de se repensar, né, se faz sentido manter, né, para esse tipo de transação, manter a legislação tributária do jeito que está, né? Inclusive questões relacionadas à incorporação, né? Por que a incorporação necessariamente tem que ser um momento, né, um direcionador que dispara a amortização do ágio ou não, né? Isso daí, inclusive, traz questões aí de custos, né, custos associados à operação. Então, além de se tentar, inclusive, evitar potenciais litígios, se pensar aí em políticas fiscais que estejam até mais aderentes ao que é praticado aí no resto do mundo. Concordo com essa última parte, principalmente, e acho que a reforma tributária do imposto de renda, se de fato surgir para tributar dividendos, eu acho que seria um momento oportuno, porque historicamente, não que eu concorde 100% com a afirmação, se entende que não é dedutível mais-valia e goodwill antes da incorporação, porque, em tese, o dividendo que sobe da investida antes desse evento de consolidação seria renda não tributável. Então, deduziria sem tributar renda. Mesmo não concordando com essa afirmação, eu acho que o Alexandre é correto nesse aspecto de ter uma política que permitiria essa dedução. Com a tributação do dividendo, eu acho que não tem mais desculpa para colocar na legislação um gatilho que exige a consolidação patrimonial, porque eu teria renda pela qual eu paguei antecipadamente, de uma forma bem simplificada, sendo tributada na adquirente, portanto, o custo de aquisição desse investimento que gerou essa renda deveria ser dedutível antes mesmo de um evento de consolidação. Perfeito, perfeito. Maravilha, excelentes tópicos que a gente trouxe aqui na nossa conversa. Achei muito bom você trazer esses pontos também, Diego, da estrutura de pagamento, né, como vai ser. Isso interfere muito, né, porque a gente discute muito como vai ser com um cliente que vem, poxa, eu quero receber um earnout, eu quero receber... todas essas decisões, essas discussões têm um impacto tributário gigantesco, né? Então, sempre trabalhar em conjunto, assim, a gente fica muito feliz de sempre trabalhar em conjunto com o Diego nessa linha. E também sempre muito feliz em trabalhar junto com a Deloitte também para poder ajudar essas operações a ser o melhor e mais eficiente possível. Agradeço a presença, Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui participar do nosso programa. Diego, muito obrigado por participar também do nosso programa. Ficamos muito felizes com as discussões, espero que tenha ajudado muito a quem está assistindo a tentar entender um pouco mais esses pontos que estão sendo discutidos, que eu acho que são pontos extremamente importantes para poder estruturar as operações. E você de casa, fique aí muito convidados a assistir os próximos programas. Agradeço muito a presença de todos. E se vocês tiverem mais dúvidas, fique à vontade de entrar em contato com a gente para poder discutir mais sobre os temas que vocês tiverem mais dúvidas.